Olá, memoráveis! Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Carlos Roberto de Oliveira do Vale nasceu em Fortaleza no dia 12 de agosto de 1959. Foi um dos fundadores da Confederação ou Federação de Futebol 7. Atualmente ele é presidente da Federação Cearense de Futsal. Nosso maestro de hoje é Roberto do Vale. Fala, campeão. Satisfação de receber aqui no Maestros da Bola. Nosso bom dia, JP, Alisson. É uma satisfação tremenda estar com vocês aqui hoje para a gente conversar sobre o futsal, o futebol 7, sobre as atualidades e lembrar do passado. Ah, com certeza, isso é sempre bom. E para bater um papo comigo aqui, Rush, hoje, meu parceiro Alisson Oliveira, que tem uma história também na crônica esportiva cearense, um cara que é bom pra caramba, músico dos bons. E aí, campeão, satisfação de te receber aqui pela primeira vez no Maestros da Bola. JP Quintela, que satisfação, cara. Já começar agradecendo demais, de coração, para você pelo convite, né, por estar aqui participando do seu podcast, que já acompanho de casa, né, da minha salinha lá, do meu sofá, né, vendo todos esses maestros que você tão bem seleciona e convida aqui. E, poxa, para mim é assim, uma alegria muito grande estar presente hoje aqui com o Roberto, porque a gente conversava aqui um pouquinho antes para falar de futsal, né? A nossa época, futebol de salão, da bola pesada, né? Quantas histórias. Eu que cresci praticamente dentro de uma quadra de futebol de salão, porque meu tio foi jogador profissional, eu joguei futsal juvenil, meu irmão jogou profissional no futsal. Então, estar aqui hoje falando dessa modalidade, para mim, é uma alegria muito grande e estar do seu lado também, que você é um cara muito sangue bom, muito bacana. Show de bola. Deixa um abraço para todos que nos acompanham na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Já te convido para conhecer o nosso canal do YouTube, tá? Maestros da Bola. Tem mais de 100 episódios com maestros que passaram e fazem parte da história do nosso futebol. Maestro da Bola é o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Vamos começar, presidente. Eu sei que o futsal hoje é a marca do Roberto do Vale, mas já passou por outras modalidades, né? Então fala pra gente também por onde tu passou, onde você estava antes de conhecer ou de se inteirar de fato no futsal. Bem, Quintela, eu iniciei em 85 no futsal. Eu entrei pela janela da Justiça Desportiva, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futsal. Na época, o presidente lá era o Francisco Carlos Tolstói. Tolstói, olha que foi do futebol, legal. Um amigo sensacional. Um abraço, palmeirense. E o Tolstói me convidou para ser secretário do Tribunal de Justiça. Então, eu fui lá para o tribunal, as reuniões eram às segunda-feiras à noite, gostei, e o Paulo Ricardo de Abreu Lacerda era o superintendente da federação. Paulinho já partiu, mas foi o cara que é o culpado de eu estar hoje como presidente da federação. Olha só, tudo iniciou com o Paulo Ricardo de Abreu Lacerda, que é lá de Maranguape, família do Bechara, era muito amigo da família Abreu. E o Paulo me convidou para fazer o curso de arbitragem da federação, e eu fiz e me envolvi. E isso foi em 85. 4 anos depois, eu já estava no quadro de arbitragem da CBFS, na Confederação Brasileira de Futsal, e houve a eleição. E o Inimar Braga Sancho, que era o filho do Sancho, né, senador Sancho, que era dono do Banfor, Banco de Fortaleza, me convidou para ser o superintendente, se ele ganhasse a eleição. Ele ganhou a eleição e eu fui ser o superintendente, tomar de conta da federação. Aí tudo começou aí. Eu fiz 15 dias de estágio na Federação Paulista de Futsal, que era ali na Beneficência Portuguesa, um prédio com 5 andares. O futsal de São Paulo, a Federação Paulista, na época, na década de 80, tinha uma estrutura maior do que a Federação Paulista de Futebol. Para vocês terem ideia, como o futsal, na década de 80, era organizado. A sede era na Beneficência Portuguesa e tinha 5 andares apenas. Caramba. Entendeu? Então, a minha estrutura profissional, o meu alicerce profissional, todo eu agradeço à Federação Paulista. Ao meu amigo também que já partiu, José Carlos das Dores, que foi o primeiro árbitro da FIFA de futsal. Foi esse cara foi o Zé Carlos das Dores, foi ele que me ensinou até dar uma entrevista. Olha, vão te fazer 3 perguntas, tu aproveita o máximo de tempo que tu puder. Então, eu tenho uma gratidão
tremenda pelo Zé Carlos das Dores, entendeu? Mas tudo começou assim. Mas aí também participou do Fut7, né? Sim, aí como eu sempre Futebol de sete. gostei do esporte, eu me envolvi com o Futebol 7, fui um dos fundadores, que o fundador foi o Deocleciano Ximenes, junto com o Moura Pinto. Nós fundamos a Federação de Futebol 7. Depois eu migrei para o Beach Soccer, que era Olha a febre só, cara. no Brasil. Nós trouxemos aqui a seleção master com jogadores como Nelinho, como Éder, Júnior, As feras, né? Edinho, Júnior Negão. Então, esses jogadores da seleção brasileira de futebol, eles serviram para poder fixar a marca Beach Soccer. E os caras eram fera, entendeu? Aí nós fundamos a Federação de Beach Soccer com o André Bastos, André Filismino, e nós trouxemos para cá várias Copas das Nações, vários circuitos nacionais. Foi fundado, naquela época não tinha o Campeonato Brasileiro, mas tinha os circuitos nacionais. E o estado do Ceará era o melhor point que tinha para o beach soccer. Ali na Praia de Iracema, ali, antigo Tianaí, ali era a arena permanente do beach soccer. Então, assim, a gente tem uma história muito legal. O beach soccer foi transmitido várias vezes dentro do Esporte Espetacular aos domingos de manhã, os circuitos Isso, aqui, exatamente. com toda a estrutura, com as arenas sensacionais. Aquele solzinho característico também. Um sol maravilhoso da nossa praia, daqui, da nossa região, entendeu? Que todo mundo que vem para cá adora, né? Então, a gente teve muito evento sensacional aqui. Fizemos vários eventos internacionais aqui. Bacana. JP, voltando aqui para a bolinha menor, né? Para a bola pesada do futsal, presidente, chamado de presidente, porque hoje ele é o presidente da Federação de Futebol de Salão, Federação Cearense. Presidente, em termos comerciais, né? Porque quem acompanhou o futebol de salão aqui do estado há muitos anos lembra muito bem do auge do futebol de salão cearense, né? De Sumov, de Banfoc. A gente vai falar um pouco dessa história aqui também, que você viveu muito parte dessa época. Mas atualmente, como é que está o futebol de salão em termos comerciais, né? E para as pessoas que não acompanham muito esse termo, comercial é a questão de vendagem, né, de patrocinadores, de apoio, porque precisa disso. Qualquer modalidade precisa desse apoio para ela poder ter visibilidade, para ela poder crescer. Então, comercialmente, como é que você está fazendo esse pulo do gato, essa mágica, que a gente sabe que não é fácil, para você tocar esse nosso futebol de salão com tão pouco apoio como você tem atualmente? Alisson, nós não temos nenhum. Olha aí. Nenhum apoio. A Federação de Futsal ela é autossustentável. Quem é que sustenta, quem é que banca a federação? Porque a federação ela tem 5 funcionários, a gente tem todas as despesas de encargos sociais que uma empresa normal tem. Nós temos 2 salas próprias, temos condomínio, todas as despesas, Sim. entendeu? Às vezes se torna até inviável a manutenção da federação. Às vezes a gente tem que mexer até numa reserva que a gente tem para poder suprir alguns encargos. Mas a parte comercial, ela não existe. Porque para você contratar uma empresa, para vender o produto, a gente tem que ter capital para poder investir, para poder pagar. É muito difícil alguém querer ser um parceiro, entrar para quando der lucro, quando vender, aí tirar o dele. É o que precisa para a Federação de Futsal. O produto existe, é um produto vendável. Eu acredito assim, que o que falta para a Federação, para o futsal, não só do nosso estado, como para a região Nordeste, é a divulgação. Era isso que eu ia falar. Muito dessa visibilidade passa pelas transmissões das partidas, né? Por que essas partidas atualmente elas não estão sendo transmitidas ou se há uma expectativa de voltarem a ser transmitidas? Ela passou 14 anos, né, sendo transmitido na TV Diário, no caso, né? Enfim, complementando a... Nós tivemos um contrato com o Sistema Verdes Mares de Comunicação, que nos primeiros 3, 4 anos, as transmissões eram pela Verdes Mares mesmo, pelo Canal 10. Logo em seguida, quando fechou a grade da Globo, que não tinha mais espaço, nós migramos para a TV Diário. E na TV Diário aí foram 11 anos. Sucesso total. Sucesso total, audiência. Sempre a gente fazia avaliação no início do ano e a gente viu os índices de audiência, os picos de audiência sensacionais. É tanto que eu brincava até com o pessoal
da direção do Sistema Verdes Mares, que eu dizia que a oscilação de datas e horários, que nós começamos na segunda, 20 horas, passamos para quarta-feira, passamos para sexta, passamos para o sábado, passamos para o domingo de manhã, 7 horas, passamos para o domingo, 20 horas. Nas reuniões eu dizia, eu acho que vocês querem tirar o futsal do ar e ficam migrando para esses horários para ver se a gente desiste. Mas o público é tão cativo, o público gosta tanto do futsal, que independente de dia da semana e do horário, é a mesma audiência. Não, inclusive, né, JP, essas transmissões da noite, vocês são os grandes responsáveis por acabarem com as audiências das novelas, porque ninguém assistia mais novela. Todo mundo esperava o futsal à noite para assistir, né? O futsal tem essa característica, ele tem aquele público cativo, o cara vai lá para assistir, independente de qual jogo seja, de qual time esteja jogando, o cara está lá ligado, entendeu? Então, veio a pandemia, a gente teve uma dificuldade muito grande de honrar com o compromisso no primeiro ano, no ano de 2020, por conta das orientações da Secretaria de Saúde, da FIFA, que determinou um protocolo muito rígido. A Federação de Futebol, eu conversava muito com o Mauro, e o Mauro dizia, Roberto, está difícil fazer o campeonato. Está difícil fazer o futebol que é profissional, e imagina a dificuldade que você vai ter aí no futsal. Porque no protocolo dizia que todos os envolvidos, atleta, comissão técnica, arbitragem, quem fazia a cobertura jornalística, todo o staff da televisão, todo o staff que ia trabalhar no ginásio, teria que fazer a testagem antes do jogo. Loucura, muito dinheiro. Aí, quando se foi fazer um orçamento, poxa, a gente desistiu na metade. Mas eu digo assim que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, iluminado. Meu anjo da guarda é muito forte, ele está comigo em todos os momentos. E eu conheci um cara maravilhoso, que na época era o secretário de Juventude de Fortaleza, que eu digo sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo que eu tenho uma gratidão imensa por ele, que eu nunca vou pagar. O futsal cearense tem essa dívida de gratidão com o hoje atual vereador, que é o Júlio Brise. Júlio Brise. Cara sensacional. Danado. Eu conversando com o Júlio na Secretaria de Juventude, não tinha nada a ver, uma conversa informal. Ele falou, vai ter o campeonato. Roberto, nem vai ter o campeonato. Eu digo, rapaz, acredito que não. Eu disse, por quê? Por conta da pandemia. Ele disse, mas o futebol vai fazer. Eu digo, mas o futsal está complicado. Aí expliquei para ele qual era o motivo, e ele disse assim, tu és um homem de fé? Eu digo, muita fé. Então não desanima não, que pode ser que as coisas mudem. Quando foi com 3 dias, ele ligou para mim à noite. Cara, faz para mim aí uma planilha de quantos testes você precisa por semana para poder fazer o campeonato. Aí, tá legal. Aí, meu amigo, eu passei a noite todinha. 11 clubes, né? Mais a arbitragem, mais o pessoal da televisão, que eram 15 naquela época que iam, eram 2 caminhões, pessoal da técnica, tudo, aquela parafernália toda. Eu sei que com 4 dias eu entreguei essa planilha para ele. Aí, eita, o negócio é difícil, né, cara? Eu digo, Aí, com mais uns 2 dias, ele ligou para mim e disse, cara, eu consegui. Tu tem muita sorte, eu consegui a testagem para todo o campeonato. Olha, era 5 meses de competição. Caramba. Aí toda quarta, os jogos eram no sábado, né, as rodadas no sábado, e nós teríamos que fazer a testagem na quarta-feira. Aí ele disse, eu consegui a testagem, mas agora você vai ter que conseguir os profissionais de saúde para fazer a testagem. A gente fez um levantamento, precisava de 5 profissionais. A gente deu uma mexida lá e tal. Ele conseguiu. Olha aí. Então, o cara... Muito legal. Sensacional. Aí faltava o grande... Ou tinha aparecido outro problema. Ele conseguiu a testagem, conseguiu os profissionais, faltava o local. Porque tinha que ser um espaço grande e com todo aquele protocolo... Totalmente higienizado, né? Aquela de saúde. distanciamento, Também. máscara. Eu acho que já estava até no lockdown, entendeu? A gente conseguiu o Cuca do Mudubim. Excelente espaço. Totalmente paralisado, não tinha nenhuma atividade por conta do lockdown. Foi feito lá. Nós conseguimos fazer lá. Então, a gente conseguiu romper essa barreira para honrar com compromisso com a televisão. Caramba. Foi difícil.
Foi a única federação de futsal no Brasil que fez a competição no ano de 2020 e 2021 dentro dos padrões exigidos pela Secretaria de Saúde. Então, assim, foi uma vitória muito grande, cara. Eu agradeço demais a Deus e ao nosso amigo Júlio, que nos ajudou, entendeu? A conseguir isso aí. Então, assim, nós somos iluminados e a gente... E abençoado. Abençoado. Roberto, cara, você viveu o momento de ouro do futsal cearense, né? Como falou o Alisson, o futebol de salão ainda, Futebol de né? salão. E você viu também essa transformação. E você tem uma ligação muito forte com o Banfor. Fala também pra gente sobre essa participação. Na época, isso aí foi em 1990. A gente trabalhando lá na federação e tudo, e o Inimar me deu uma missão, me chamou lá no banco, disse, olha, além de tu ser o superintendente da federação, tu vais cuidar das finanças da Sociedade Esportiva e Recreativa Banfor. Era o time que ele tinha montado, porque 3 anos antes ele era Círculo Militar, ele patrocinava o time do Círculo Militar, que vinha de 3 títulos, né, cearense. E ele resolveu divulgar o nome da entidade dele, que era o banco. Aí foi Sociedade Esportiva e Recreativa Banfor. Já cresceu grande, já nasceu grande. Eles tinham, na época, 15 agências distribuídas pelo Brasil. Com 5 anos, eles tinham 23. Então, eles conseguiram Crescimento rápido. crescer. Em 5 anos, eles conseguiram 8 agências a mais. Que bacana. Entendeu? Por conta da força do esporte, do futsal, da divulgação, a mídia era muito grande. E era tão interessante, perdão, é que muitas vezes o futsal era tão forte nisso que, por exemplo, um bom atleta poderia até se empregar no banco, né? Todos eles tinham vínculo empregatício com o banco. Olha aí, interessante, né? Naquela época existia o overnight, né? Aquelas aplicações de 24 horas, que o cara ganhava uma grana. Sim. A inflação era muito grande, se eu não me engano, era no governo do José Sarney. E o cara tinha rendimento de 50%, de 60% no mês, entendeu? E todos esses jogadores, eles tinham o salário deles pagos na assinatura do contrato. Então, ele recebia o contrato dele anual, sendo que ele teria que abrir uma conta e aplicar todo o salário dele no banco. E ele ia sobreviver para pagar, custear suas despesas com o rendimento daquele dinheiro. Então, na época, era estável, né? Era muito bom, entendeu? Existia a deflação. E os atletas, quando foram contratados para cá, eu lembro como se fosse hoje, a situação do Banfor era uma situação maravilhosa. Eles tinham um condomínio ali na Costa Barros, com o Tenente Benéfico, que é condomínio Majestic. E todos os jogadores eram flats, todo mobiliado. O cara, quando era contratado, ele vinha com a mulher, com os filhos, trazia só a roupa do corpo. Contrato dos sonhos. Aí eles já tinham um colégio para poder matricular os filhos, que o Banfor tinha um convênio com o Cristo, Colégio Cristo. Olha só. Ali da Barão de Sturte. Olha a estrutura. Tinha a 4 rodas, aquela oficina que era conveniada com o Banfor para dar manutenção nos veículos dos jogadores. Tinha o Bameirinho de Saúde, que era o plano de saúde já para todos os familiares do jogador. Então, o cara vinha só para jogar. Vinha com a roupinha do corpo, chegava, tinha tudo. Bom demais, rapaz. Dentro do apartamento. Os caras treinavam naquela época, na década de 90, de manhã e à noite. 2 expedientes. E na época, eu acho que foram 16 jogadores da seleção brasileira que vieram para jogar o time do Banfor. Quem era? Rapaz, só nome assim como o só bicampeão Douglas, o Pança, que era o goleiro. Entendeu? Wanda Iacovino, Jorginho, que foi melhor do mundo. Entendeu? Aí tinha o Marquinhos Simpson. Em 90, em uma competição em Recife, o Inimar, o Beto, o Totonho, que era o treinador da época, viram o Manuel Tobias jogando pelo time da Votorantim, que era juvenil, hoje é sub-20, né, a categoria. O Manuel Tobias e o Manta. E contrataram ele lá. Trouxeram. No primeiro ano, o Manuel Tobias já foi para a seleção brasileira. E se transformou. Foi 3 vezes o melhor do mundo, né?
Assim, o Banfó, na época, ele era mais organizado, era mais profissional do que todos os times de futebol. Ele nasceu grande e em 5 anos foi a equipe que mais títulos ganhou na A Confederação. gente fica sonhando, né, JP, em viver essa época de novo, né? Por que, né? O futsal cearense era tão grande que o Manuel Tobias ele falou aqui no Maestros da Bola que foi o primeiro nordestino não cearense a ser convocado à seleção brasileira. Quer dizer, a seleção brasileira às vezes tinha todos os... O Geira passou por aqui e falou também que foi o primeiro cearense do não... acho que era Sumov, que não era do Sumov, tinha sido convocado também. Quer dizer... Praticamente o futebol cearense representava o Brasil em todo lugar naquela época. Sim, né? sim. 80% da seleção brasileira era de atletas que jogavam Banfó e Sumov. É tanto que existia um estigma no Brasil. Quer ser convocado para a seleção brasileira, vai jogar Sumov ou Banfó. Olha aí. O Ceará era o centro. Era né? o centro. O Ceará era o centro. É tanto que na seleção, que foi a primeira vez campeã do mundo em São Paulo em 82, o treinador quem era? Júlio César Vieira Lima. Cearense, irmão do Papa, do Silvio, entendeu? Que era treinador do Sumov. Uma figuraça, seu César. Entendeu? Eterno César Vieira. E todos os jogadores eram daqui. Todos os jogadores. Só tinha, parece que o Jackson, o Douglas e o Pança e o outro, o terceiro goleiro, que era o Barata, que era do Rio Grande do Sul. Por que esse centro, né, JP, foi embora lá para o sul, né? Mais especificamente para Joinville, para Santa Catarina? A estrutura lá, essa estrutura que eles têm hoje, era a estrutura que a gente tinha aqui, de parceiros, de apoiadores, na sua opinião. Por que foi para lá, nessa vitrine? A descentralização do futsal cearense para o sul, né? Eu comparo o futsal naquela época como se fosse o círculo da Fórmula 1, onde tinha o melhor treinador, o time que tinha os melhores jogadores, para onde eles migravam, os caras eram campeões. Assim foi. Atletas do Sumov, atletas do Banfó, com o Ferretti, foram para Marvel, Perfeito. Foram para Impacel, foram para Enxuta. Aonde os caras foram, Campeão. eram campeões. Entendeu? Aí, assim, o Banfó, houve um problema naquela recessão, a intervenção do Cara, banco. o Banfó foi o quê? 4 ou 5 anos só, né? Foi de 5 90 anos só. a 95, né? 5 anos. Muito pouco, Né? né? Pouco, 5 né? anos. Para a história que Ele tem. disputou 45 competições nacionais e ganhou 40, cara. Impressionante. Lá tá escrito isso aí para a posteridade, nos arquivos da CBFS. Foi o time que, em menor tempo, ganhou o maior número de competições nacionais. Só não podia encarar o Sumov no futebol cearense. Era o trauma. Ganhava Grande fora. clássico, né? Existem assim, histórias desse clássico entre Banfó e Sumov, porque na época não tinha Liga Nacional, eram circuitos nacionais. Todo mês tinha um evento de grande porte em um estado diferente, que sediava, como nós tínhamos aqui a Taça Cidade de Fortaleza, que vem Enxuta, Perdigão, Sadia, Bradesco, Tio Sam, Votorantim. Então, eram os grandes investidores. Circuito como se fosse vôlei de praia. Sim, Né? nesse Certo. mesmo esquema. Então, aonde estava o Banfó e Sumov, quando se enfrentava, o Banfó dava uma lapada no Sumov. Aí, quando terminava o circuito, vinha para a disputa do campeonato estadual. O Banfó, teve jogo que o Banfó estava ganhando de 4-1. Terminou o primeiro tempo 4-1 para o Banfó. Aí todo mundo diz assim, esse Banfó leva fácil. No segundo tempo, veio o 4-4. Rapidinho. Aí, naquela época, tinha o Golden Goal, que era o gol de ouro, né? A morte súbita, né? Quem faz o gol, Disputado. acabava, né? Às vezes tinha muito torcedor do Banfó que nessa hora aí saía do ginásio e ia lá fora. Aí quando... Faltando 6 segundos, às vezes, para terminar o Golden Goal. O Sumov fazia o gol, o Murruga fez gol, o Ortiz fez gol fantasma, assim, lá do escanteio. Então, é interessante se a gente tivesse essas imagens desses jogos. Porque na época era o VHS, né? Verdade. Entendeu? Você falou aí no Sumov, né? A gente tem muito saudosismo, né, JP? Demais. Do Sumov, Demais. aquela camisa preta e amarela tem história, meu amigo. Ela é pesada. Inclusive, eu tenho uma lá em casa guardada. E eu queria lhe perguntar sobre isso. Acho que muita gente tem curiosidade quando a gente fala em futsal, lembra logo do Sumov. É possível ainda um dia a gente ver o Sumov? Eu não vou dizer viver a mesma época de ouro, não, porque é realmente difícil. E eu entendo que cada época tem a sua história e ela é única.
Mas é possível a gente ver ainda o Sumov voltar a ser o principal time do futsal cearense? Porque hoje a gente tem o Ceará, tem o Fortaleza com as estruturas, né? E você atualizasse também como é que está o momento do Sumov, porque muita gente acha que nem existe mais, né? Tem pessoas que acham que não existe mais o Sumov. Alisson, o Sumov é uma marca. É tão grande que ninguém sabe, ninguém tem ideia da dimensão da marca Sumov. Eu, com essas modalidades todas que eu trabalhei, que eu tive à frente, beach soccer, que hoje é futebol de areia, o futebol 7, que antigamente era futebol society, a gente viaja muito. E aonde eu chegava, por onde eu passava, no almoço, numa mesa de bar, batendo um papo. Cadê o Sumov, né? Ei, como é que está o Sumov? Todo mundo conhece Sumov no Brasil e na América do Sul. E pergunta, como é que está o Sumov? Timaço e tudo. Ainda tem camisa para vender do Sumov? Como é que a gente consegue uma camisa Sumov? O Sumov hoje é um clube que vive do passado, vive da memória dos títulos que ganhou, das grandes competições que disputou, dos atletas que cedeu para a seleção brasileira. Perdeu o patrocínio da prefeitura, perdeu o patrocínio do governo do estado, ficou ao Deus dará. Tem um cara, uma pessoa maravilhosa, que é o Coronel Francisco Gomes, famoso Coronel Gomes, né, que todo mundo conhece, pessoa maravilhosa, que é um guerreiro. Ainda consegue ter as categorias de base. A marca é dele, né? A marca do Coronel Gomes. Coronel Gomes, entendeu? Ninguém sabe, mas o Sumov foi declarado de utilidade pública. Foi uma lei que quem conseguiu aprovar na Câmara dos Vereadores foi o vereador Carlos Mesquita. Que é do futsal. Que é do futsal, que foi treinador do Sumov, entendeu? Que é benemérito do Sumov. Então, o Sumov era para ser tratado com o maior carinho, com o maior respeito. Patrimônio Cultural do estado do Ceará. Entendeu? Então, hoje só tem a categoria de base. Só tem as categorias de base. Que, por sinal, foi campeão, né? A Sub-20. Ontem à noite, no ginásio Paulo Sarazate, nós fizemos uma solenidade de entrega da premiação aos campeões e vice aos melhores da temporada de 2023 nas categorias de base. E eu tive a satisfação de ter a presença do Coronel Gomes e de ver o nome do Sumov sendo chamado lá e passado no telão. Categoria Sub-20, campeão cearense 2023. Aí, JP, já que ele está falando em categoria de base e no Sumov, né? Aí eu vou puxar a sardinha aqui um pouquinho para o meu lado. Se você puxar, já que é patrimônio, deve estar o histórico do Sumov todo lá dentro. Se você puxar as fichas lá de inscrição, tem lá no Juvenil do Sumov, 1988, se não me engano. Alisson Oliveira lá. Federado. Vou procurar... Pivô, viu? A ficha do... Procure lá que tá lá a fichinha. Do Alisson. Pode estar lá. Eu também tô lá, viu? Olha aí, Paulo tá Quintela. vendo? Cara, impressionante. Todo mundo tem uma história iniciando no futsal. É verdade. Entendeu? E era tão legal que, por exemplo, e ainda hoje é feito isso, a gente treinava muito, então fazia o treino do juvenil e era bom quando a gente ia treinar com adulto. Fazia o match treino junto com adulto. Meu amigo, quando tinha falta pro adulto e o Geira que ia bater, quem é que ficava na barreira? Me lembro muito disso, a turma, todo mundo saindo. Não, tu vai ficar porque era bola pesada mesmo. Rapaz, e ele não alisava não, verdade. Viu? O adulto não alisava quando treinava com o juvenil não, viu? Não, porque era uma guerra. Eu lembro da época do Banfó, que quando o Banfó ia viajar para uma competição nacional, ele fazia um match treino com o juvenil, porque os meninos do juvenil, os caras chegavam junto, porque todo mundo queria um espaço. Entendeu? Tem uma história bonita de um jogador, que é o Neto Limoeiro, que o finado Edi Saboia, que foi presidente do Fortaleza Futebol, que era o vice-presidente do Banfó. O doutor Edi Saboia chegou para mim na humildade dele, que ele era um cara humilde, sensacional. Falava mansa. Ele disse assim, Roberto, eu vi lá no Quixeré, no córrego de areia, um menino jogando bola. Foi mesmo, Edi? Foi. Mas o menino é craque, joga muito. E por que você não traz para ele fazer um teste? Um teste aqui. Eu vou conversar com a família dele. Aí esqueci, né? Quando foi um dia, ele ligou para mim, na federação, e disse, olha, eu trouxe o menino. Como é o nome dele? Francisco. Francisco? Isso é nome de jogador, doutor Edi? Bote logo um apelido. Mas
eu posso trazer? Eu posso trazer? Pode. Aí a gente alugou uma pousada, era as pousadas familiares que tem ali, ali na Dom Manuel, perto já da igreja lá, do Cristo Redentor. E colocamos o Francisco lá. E comprei um tênis para ele, levamos eles lá para o treino do Banfó, e o menino jogava. Aí onde eu chego no match treino. Com 3 dias que ele estava treinando lá no Sub-20, o treinador era o Ratinho, o Regis de Freitas Lima. Uhum. Aí o Francisco, naquela época tinha Geira, Belfort, Glaucio, Facó, que era aquele fixozão que chegava junto. O Francisco meteu por debaixo das pernas do Facó. Deu uma, puf. Aí eu digo, eita, na próxima ele vai jogar ele lá em cima. O treino à noite era ali naquela quadrazinha do Colégio Cristo, que é naquele sentido, tipo túnel, né? Eita. Que é lá embaixo, a gente ficava na arquibancada jogou ele assistindo e olhava lá embaixo. Aí o Facó não deu, mas aí o Geira chegou e arrepiou. O Geira não dispensava, né? Mas na outra, o Francisco chegou junto e encarou o Geira. Aí o Totônio chegou para mim, disse assim, quem é esse menino aí? Ele, o Francisco, que veio lá do Córrego de Areia. Cara, que menino macho, o cara tem personalidade, porra. Ei, escreve esse menino aí, regulariza ele na federação, que eu vou conversar com o Rato e a gente vai trabalhar esse garoto tem futuro. Então, o Francisco é o Neto Limoeiro, que jogou Banfó, que depois foi jogar no Rio Grande do Sul, jogou na Enxuta, jogou Seleção Cearense, Seleção Gaúcha, foi campeão nacional e depois foi para a Espanha. Entendeu? E hoje é treinador. Então, essa é uma pequena historiazinha que a gente tem do futsal, bacana, de pessoas humildes que hoje têm uma estabilidade financeira, que nunca perderam a sua identidade, o caráter, a personalidade, apesar de ser uma pessoa humilde, até sem instrução. Ele começou a estudar depois que veio para cá. Entendeu? Mas nunca esqueceu as raízes. Tem a sua fazendazinha, uma panificadora, cria gado. Aprendeu lá no Rio Grande do Sul, no time que ele jogava, a curiosidade de ver como era que se fazia a plantação de arroz. E tem uma plantação de arroz lá em Limoeiro do Norte. Que legal. Então, uma história legal, assim, que eu acho maravilhosa. A mesma a gente tem parecido com o Bechara, que o Bechara começou do futebol de Fortaleza, foi para São Paulo, voltou, e depois a gente trouxe ele para jogar Fortaleza Futsal. Exatamente. Sabia dessa aí? Eu sabia. Bechara que esteve por aqui também, Pois é. Itabatinga, né? Exato. E não é fácil, né? Você fazer essa transição. Foi teu atleta, né? Ele? Foi meu atleta no Fortaleza. Você puxar aqui pela memória, fazer essa transição do futsal para o futebol de campo é difícil. Não é todo mundo que se adapta, né? Eu acho que, inclusive, o Geira teve uma época que tentou pelo Fortaleza. Jogou Fortaleza, fez gol Manuel Tobias tentou no Grêmio, não deu Grêmio, certo. O Falcão tentou no São Paulo, São Paulo não deu também certo. não deu certo, é verdade. Entendeu? E o Geira jogou Fortaleza, fez gol do título, inclusive, de turno contra o Ceará em clássico, mas também não deu certo, voltou pro futsal. Mas o Geira já tinha uma história, né, que ele jogava Tiradentes, né? Futebol, jogou né? Tiradentes. Jogou Tiradentes, futebol. Exatamente. Mas, por aí, hoje, assim... Tobias também fez gol pelo Grêmio no campo, ele Legal. também esteve aqui e falou sobre isso, só que ele percebeu que não era dele. É não diferente. era dele, voltou pro futsal. É diferente. Inclusive, outra praia. Exatamente, o futsal tinha essa outra magia, né? E você falava muito bem aqui, antes da gente começar a gravação, que o futsal era elitizado, era elite. Você ir para um jogo do futsal era diferente, você botava uma roupinha bacana, né? Um tênisinho bacana, né? Você tinha que ir passeio, todo arrumadinho, né? Era interessante. Aproveitando a deixa do Alisson, o JP, o futsal até a década de 90, ele era elitizado. Ele era praticado nos clubes sociais. Era ABB, BNB, Clube dos Diários, Círculo Militar. Círculo Militar de Fortaleza. Então, era fechado. Aí tinha assim, o time dos comerciários, tinha o CEUC, tinha o time da FUSE e o Flávio Automóveis. Flávio Automóveis, lembrou bem. Flávio Automóveis, tradicional. que era um timaço, o time do meu Flávio tio jogou Automóveis. Tinha o Veterans também, né? O Veterans, que era do Herbene de Castro, que era o diretor financeiro do Banfó. Que teve muita coragem. O Inimar, que era o dono do time, montou o Banfó e ele montou o Veterans. E era a rivalidade. Eu lembro de um jogo memorável, de uma semifinal, onde o Banfó se classificava pelo empate para jogar a final contra o Sumov. Lá no AS de Boba, Veterans e Banfó. Aí todo mundo pensava, vai abrir, o Veterans vai abrir. Que abrir que nada. O Ratinho
fez 5 gols. Nossa. Foi 5-5 o placar desse jogo. Caramba. 5-5. Quase, se eles fazem mais um, tinha deixado o time do patrão fora da final. Pensou, cara. Que Entendeu? história, hein? É. Por que essas empresas não voltam de novo, né, a patrocinar esses times e formar times, né? Que é uma baita vitrine para as empresas. Já pensou? A transmissão lá da partida acontecendo e a sua empresa, o time é o nome da A sua marca empresa. da sua empresa. Cara, puxa vida. Flávio Automóveis, né? Pois é. Uma marca gigante. Todo mundo hoje conhece. por É, conta e do principalmente por conta do futsal. Ficou consolidada, né? Por conta de quê? Não foi porque vendia veículo, não. Uhum. A fixação da marca Flávio Automóveis veio do time do Exato, Flávio Automóveis. é. Do time de futsal, do time feminino, que foi o primeiro time feminino que foi campeão brasileiro, foi o time que o Flávio montou. Pois é, e o meu tio jogou nesse time, né? Era goleiro, e foi com ele que eu aprendi ele me levava para os jogos, né? Eu ficava lá assistindo ele jogando. E uma memória muito afetiva que eu tenho, ele passava gelol nos peitos. Sabe, o goleiro naquela época, passava gelol, que chega e ficava mancha. O pessoal pensava que era suor, era gelol. Porque as porradas, quando a bola batia, Ele né, não com sentia, gelol, né? Não sentia. Abriu cara. os braços E outra coisa, não tinha luva não, viu, doutor? Era na mão que você pegava. Não tinha luva, né? O goleiro de futsal. Que coisa interessante, né, cara? O goleiro, o goleiro foi 15 anos goleiro da seleção brasileira, que eu tive a felicidade de ser amigo particular dele e trabalhar 10 anos com ele, o Beto Santana. Beto Santana. O maior goleiro que eu já vi jogando. Eu já vi muitos goleiros bons. Aqui, o estado do Ceará, ele é a fábrica de goleiros bons. Tem o Matheus, que não é cearense, mas foi o goleiro que ganhou tudo pelo Horizonte. Lavoisier. O Lavoisier, que foi também, eu acho que 10, 12 anos goleiro da seleção Você sabe uma brasileira. história interessante do Lavoisier? Desculpa estar cortando, não é porque, rapaz, eu tenho tanta muita lembrança. história, O Futsal, muita Lavoisier, resenha. cara, ele fazia uma coisa interessante. Eu vou contar primeiro a história dos treinos dele, porque ele estudava num colégio ali na Parangaba, pertinho do terminal, não me lembro mais qual era o nome. Santa Cruz. Santa Cruz. Tu acredita que uma vez eles treinando lá, aí alguém chutou a bola e a bola bateu num refletor que dava exatamente em cima da trave dele lá e queimou o refletor. Aí todo mundo correndo para ajeitar e disse, não, deixa desligado que eu quero treinar com ele desligado para eu treinar reflexo. Ó a visão do cara. Aí os treinos, a partir desse dia, passaram a ser com essa luz queimada, onde ele ficava, ele treinava no escuro para ficar defendendo as bolas, cara. Cara, fantástico. E ele depois foi estudar, e por conta da história da valorização do atleta, Farias Brito. Foi pro Farias Brito por conta disso. E tinha bolsa integral. E eram 2 goleiros bons lá, né? É isso que eu ia falar. E eu Lavoisier e o Jefferson. Fiz parte dessa história, graças a Deus. Também tá lá a foto. Eu estava aqui no Ari de Sá, e o maior clássico que tinha era exatamente o nosso contra o Braveza, que é onde ele estudava. Odilon, né? Era. Odilon E Braveza. nós fomos fazer uma partida final lá dentro do Braveza. Esse jogo foi 1-1, com o Jefferson e o Lavoisier pegando tudo, meu amigo. Tudo. E nós conseguimos, no final da prorrogaçãozinha, ganhar por 2-1, né? Que não sei como alguém conseguiu fazer um gol no Lavoisier, porque era muito difícil. Rapaz, e foi uma barca tão grande na casa do Dr. Otto lá, porque foi pela primeira vez que o Ari deu no Braveza, cara. Ninguém ganhava. Eu ainda peguei cara. essa rivalidade. Eu era mais novo, mas eu acompanhava essa galera. Não, era demais. Cara, era E fantástico. eu jogava na época, né, pelo Raquel de Queiroz, que também. Que também tinha um time interessante, né? E rivalizava mais com o Ildete, né? Ildete. Mas, de fato, esse momento era muito massa. Cara, nas escolas, cara. As rivalidades de futsal na escola eram massa demais. Não era o futebol, era o futsal. Era o futsal. Era o futsal. Até porque era o que tinha nas Era escolas, tradicional, vamos dizer. A minha época já é um pouco mais atrás da de vocês, mas eu alcancei o auge dos intercolegiais. Colégio Brasil. Nossa Senhora. Era Senec, né? Senec. O Odilon Braveza. Cara, Carolina Sucupira, e eu jogava lá no Anchieta da Parada. Nossa O ginásio Anchieta tem uma tradição. também. Os jogos tem escolares, que eram os intercolegiais. Verdade. Eu comecei jogando futsal, depois a Lê da Holanda, que era treinadora de handebol, me levou para ser goleiro de handebol. Aí eu tinha o Marco Aurélio, que jogou Ceará, jogou Fortaleza. Que foi ser professor no Farias Brito. Professor no Farias Brito. No E você sabia que o filho dele é um craque? É o Marcel, dessa jogou época. Sumov. Pois é. Foi bicampeão brasileiro no Juvenil de Sumov, 93, 94, lá em Santos, eu estava presente. Olha aí. Entendeu? Marcel tá assistindo o podcast da gente, já tá vendo lá, né? Olha aí. Dá um abraço pra Jogava eles, um né? fino, jogava mais do que o pai. Verdade. Jogava mais do que o pai. Canhoto. Marco Aurélio, que me perdoe. No baixinho lá. Então, assim, naquela época, era brincadeira, cara. A gente tinha muita fera. Eu tenho um grupo que a gente se reúne
De Isso 15 aí em que é 15 legal. dias, a gente mantém esse grupo, que é o pessoal que jogava Anchieta. Legal. Entendeu? O Doca, que jogou Ferroviário, Uhum. entendeu? Faz parte desse nosso grupo. Anchieta que é Parangaba também, né? É Parangaba, que fica em frente àquele shopping ali. Tu é doido, aquela quadra ali, meu amigo. Ela era menorzinha, mas, né? Torcida em cima ali. Eles tinha aquela quadra pequena que ficava entre a estrutura das salas de aula Era, e depois exato. foi o Que professor construíram a outra, Marcelo, que coberto. Construiu foi o ginásio. secretário de esporte lá de Maracanã, secretário de educação muitos anos em Maracanãú, mandou construir uma depois, do outro lado, derrubou as mangueiras e construiu uma quadra Coberta e enorme, tal. É. enorme, entendeu? Então era muito bom, cara. O que a gente tem de amigo que jogou lá, a gente tem uma faixa de uns 20 amigos, que a gente, um grupo Que de amigos que a legal. gente lembra. Aí é só volta ao passado. Aí eu digo, rapaz, ninguém tem atualidade, a gente só se reúne para conversar coisas do Mas passado. é bom demais, cara. Mas história. É. a gente conversar sobre coisas do passado, coisas boas, lembranças boas, é viver duas vezes. Aham. É fato. É. Cara, deixa eu mandar um abraço para a rapaziada, já que você me lembrou, né, que está nos acompanhando. Mandar um abraço para o Major Machado. Forte abraço. Ele que também tem uma representação interessante no esporte, né? Tem o Master do Ceará. Guilherme Machado, Machado Neto, o Marco Gaúcho, presidente do Safes. Forte abraço. Tem total apoio aqui ao Resenha de Artilheiro, ao Maestros da Bola, não só de hoje, desde sempre, desde 2016. Muito obrigado por todo o apoio. Ao Hugo do Vale, meu parceiro, que Olha aí, ontem rapaz. estivemos Esse é uma juntos. figuraça, viu? Rapaz, um abraço. o Caio César botou o apelido nele. Você sabe qual é o apelido que o Caio César botou no Hugo? Papai Noel. tô ligado. Cada barba branca. Ontem Aí ele estivemos, diz assim, ó, a barriga já tá legal. ontem estivemos juntos lá na cara do Golcast com o Wilson Saboia, presidente Wilson. presidente não, perdão, Treinador técnico da seleção brasileira de futsal futebol, feminino. futsal feminino. Tivemos um bate-papo muito legal, um abraço. E aqui no WhatsApp, no YouTube, se alguém já mandou alguma mensagem, se quiser participar, deixa aí nos comentários também para a gente ir registrando a sua participação, tá? Vamos lá, seguindo falando com o presidente da Federação Cearense de Futsal, Roberto do Vale. O tempo passa rápido, viu? Puxando aqui ainda, voltando às lembranças do Lavoisier, o Lavoisier é o atual coordenador geral das seleções de futsal com o gabinete lá na CBF. CBF, né? Ele Lá dá em Ceará. expediente Mora no Rio, né? comercial Que lá no legal. Rio de Janeiro. Tentei trazer, mas ele mora no Rio, ficou difícil. Pô, cara, legal. o Lavô- Um dia que ele vier de Meu férias aí, sonho, você cara, traz. meu Uma sonho. figuraça, um cara sensacional. Ele é, viu? aquele que parou de jogar e foi estudar, se especializou, entendeu? Então ele é o coordenador geral das seleções de futsal, do sub-20, masculino e feminino, do adulto, tudo é com o Lavoisier. A coordenação total é dele. É isso aí. Muito legal. No futsal feminino cearense, né? Não sei nem se ela chegou a jogar por aqui muito tempo, mas logo foi lá para o sul, aquilo que você falou, né? Que aqui a gente não está tendo tanto investimento. E o sul, houve essa descentralização do Ceará, então no sul estão investindo pra caramba. Levaram cedo a Amandinha, hoje ela está na Isso. Espanha, Torre Blanca, né? Lembra. Foi convocada de novo, 8 vezes campeã, 8 vezes melhor do mundo. Cara, e que negócio legal, né? Você ter a Amandinha, uma menina da Barra, se não me engano, Barra do Ceará. Conjunto Ceará. Conjunto Ceará. E aí conquistando o mundo e representando o nosso E ela futebol, sempre fala, nosso né? futsal. Ela sempre fala no estado, né? Isso é legal, sim, né? Ela... sim. A Amandinha, a gente tem uma história legal. A Amandinha, a família dela humilde ali do Conjunto Ceará, e ela desde pequenininha batia racha, né? Aqueles rachinha tradicional de rua. Ela se infiltrava no meio da meninada, já era in natura, né, dela. Aquilo ali já nasceu com ela. A arte, a vontade de jogar. E ela jogava no meio da meninada lá. Aí trouxeram ela para o Sumov. Na época a gente fazia o campeonato era muito disputado, eram 12, 14 equipes, e ela não tinha idade para jogar. Não podia jogar o campeonato adulto, porque tinha que ter no mínimo 16 anos para poder o pai ou a mãe assinar, se responsabilizando para ela jogar o adulto. Mas ela não tinha idade. Mas tinha bola, né? Não tinha Bola idade. tinha sobrando demais para jogar. Aí o que é que acontece? Aí veio a outra confusão, porque os pais delas queriam que a federação aceitasse a Amandinha jogar as categorias de base. Não tinha base feminina, Olha aí. entendeu? Aí queriam que a federação aceitasse a Amanda jogar no meio dos meninos.
para disputar o Campeonato Cearense. A legislação não permite. Interessante, né, cara? História. Entendeu? Não permite. Que seria misto, né? Sim. Hoje já a legislação já é mais flexível e ela permite que você faça competições extraoficiais com a modalidade sendo mista, incluindo meninos e meninas até 13 anos. Porque a constituição física até 13 anos ainda é igual. Não existe aquela diferença óssea, né, da estrutura óssea. Mas a gente passou por esses problemas, entendeu? Com a Amanda. Aí quando ela ganhou, completou os 15 para os 16 anos, aí ela começou a jogar já o adulto. Aí foi onde veio a diferença da Amanda. Mas ela era muito magrinha, muito fininha. Ela fazia diferença. Ela, quando pegava na bola, driblava todo mundo. De Deus, né? É aquilo que é in natura. In Uhum. natura já nasce com aquela tendência natural de jogar espontaneamente. Entendeu? Hoje, não. Ela joga, é muito técnica, né? Por conta dos treinamentos, da obrigatoriedade, da disposição tática imposta pelo treinador da equipe que ela joga. Mas antes ela jogava irresponsavelmente. Que aí é outro assunto que a gente pode até abordar. Mas a Amanda é um ícone hoje, em termos de referência no futsal feminino. Eu acho engraçado que ela é torcedora do Ceará, fanática, né? Ah, E aí acompanha nas redes sociais do Ceará, quando o Ceará tá ruim, ela corneta lá, viu? Eu digo, ó, e não responda não, porque essa aí conhece de bola, viu? Isso aí, não tem quem contrarie ela não, porque a menina, rapaz, ela vai lá e diz, essa aí tá maninha, tá pistola com o Ceará aí. 2021 ela recebeu a comenda, medalha da abolição. Olha aí. Foi agraciada com a medalha da abolição, um reconhecimento. É uma menina espetacular, família pra caramba, né, cara? Legal. Interessante. Hoje você passa e vê nos bairros o pessoal batendo racha de futsal misturado, né? A misto, menina junto com os meninos e tal, e ela meio que quebrou essa barreira, né? Foi. Assim. Ela quebrou todos esses paradigmas, né? Do feminino, entendeu? Ela é diferenciada. Mas o futsal feminino a nível nacional, mesmo tendo toda uma divulgação, ela 8 vezes melhor do mundo, é muito carente. Tanto que ontem encerrou as inscrições para a Copa do Brasil feminino, e assim, eu recebi uma mensagem do Departamento Técnico da CBFS perguntando se o Estado do Ceará não tinha um time para indicar, porque a região Norte e Nordeste não tinha nenhuma representatividade. Olha só, rapaz. Aí, assim, a gente tem a equipe que foi campeã, mas a equipe não tem estrutura financeira. Por quê? Porque o formato de disputa da Copa do Brasil é o mesmo formato do futebol. São cruzamentos, independente de região, como não tem na região Norte, Nordeste, vai para o Sul, Centro-Oeste. Entendeu? Então, o custo é muito alto para se deslocar, porque são 2 jogos, né? Um de ida e outro de volta, e não existe esse investimento. E a Confederação Brasileira de Futsal, ela não cede 1 milímetro em termos assim, de apoio de logística para você viajar, para você se hospedar, para alimentar, não tem nenhum apoio. Tem que se bancar, que é diferente da Confederação de Futebol. Então, os clubes que querem participar, eles têm que investir, eles têm que ter bala na agulha. Se bancar. Se bancar. Aí é difícil, né? É pesado. É até impossível, né? Presidente, a gente está chegando na reta final do nosso programa na TV, mas só para a gente fechar aqui, esse momento do futsal cearense com o Fortaleza fazendo altos investimentos, trazendo nomes pesados que passaram pela seleção brasileira, essa junção Ceará-Jijoca, que já é uma equipe tradicional, aí São João do Jaguaribe, enfim, esse novo momento do futsal cearense, o que a gente pode esperar para a temporada, por exemplo, e as competições? Eu sei que tem competição local, né, Campeonato Cearense, Copa do Estado, Copa do Nordeste, tem o Brasileiro, enfim, o que a gente pode esperar desse ano no que tange o futsal cearense? Só a título de informação, o futsal do Estado do Ceará teve uma época muito áurea, na época de Bonfós e Sumov, mas o futsal do Estado do Ceará, ele teve um desenvolvimento, um crescimento a nível nacional muito grande nos últimos 10 anos. Para você ter uma ideia, ontem o São João de Jaguaribe fez o jogo de abertura da Supercopa lá em Jaraguá do Sul, enfrentando a equipe da casa, que é o Jaraguá. Perdeu por 2-0. Essa competição são disputadas pelos 6 maiores clubes do Brasil. E nós temos um cearense lá. Estamos lá.
essa competição, o campeão ganha o direito de ser o representante do Brasil na Sul-Americana, que vai ser disputada no mês de maio. Sensacional. Na Argentina, entendeu? Massa. Então, o investimento do Fortaleza, o investimento do Ceará Jijoca é por conta do Campeonato Brasileiro. Primeiro Campeonato Brasileiro de clubes, que vai ser uma competição com os 20 maiores clubes do Brasil. Em termos de premiação, é a maior premiação, acho que, do mundo, que é R$650 mil de premiação, mais um carro. Para o campeão é 250 mil, para o vice-campeão 150 mil. O restante é distribuído entre a seleção do Campeonato Brasileiro e os melhores, entendeu? Mas a revitalização do futsal nacional, eu acredito que começa a partir dessa competição. Muito legal, muito legal. Presidente, a gente vai entrar no quadro Bate-Pronto. Eu falo uma frase, uma palavra, você responde com aquilo que vem na cabeça, tá? Mas antes eu quero aqui me despedir do meu parceiro, Opa! Alisson Oliveira, cara. Muito obrigado. Rapaz, eu é que agradeço e já lançar aqui o desafio da gente marcar um rachinha de futsal Olha com aí. você, Roberto, né? Que é pra gente confirmar se o que a gente falou aqui é verdade mesmo, né? Pronto, show. Tem que levar uma UTI móvel, viu, cara? Por favor, né? Eu aceito o desafio, mas te faço um outro desafio. Bora. Voltar ao Maestros da Bola Opa! em outros episódios. Sempre que você quiser, pra mim é uma honra, uma alegria muito grande. Show de bola. Valeu, Um campeão. abraço, meu amigo. Muito obrigado. Podemos começar o Bate-Pronto? Sim. Então, a partir de agora, Bate-Pronto com Roberto do Vale, presidente da FCFS. Roda a vinheta. Estamos de volta e agora o Bate-Pronto é com ele, meu parceiro Roberto do Vale, da Federação Cearense de Futsal. Podemos começar? Vamos nessa. Um ídolo no esporte. Esporte geral, não só futsal. Um ídolo no Roberto esporte. Dinamite. Inclusive, a CBF agora instituiu uma homenagem ao Roberto Dinamite, né? Tem um título para o artilheiro da competição, ele que foi o maior artilheiro de Campeonato Brasileiro e tal. Roberto Dinamite, então. Aham. Sensacional. Uma Sou pessoa- vascaíno, né? É mesmo, cara? Aham. Meus pêsames. Mas eu também sou. Eu fui. Um dia eu já fui vascaíno. Alguma pessoa que você deve gratidão? Minha mãe. Essa pessoa que me trouxe no mundo e me educou. Me ensinou a conservar o sentimento de gratidão, ser católico e não guardar ressentimento de ninguém. Glaucio de Castro. Meu eterno amigo, o cara, estou todo arrepiado falando desse cara, que eu nunca vi triste nem com raiva. Sempre tinha um sorriso largo no rosto. E o cara que mais honrou o nome de Morada Nova. Eu vou estar lá em Morada Nova agora, final do mês, e lá tem um futsal espetacular, competitivo demais. Glaucio morou 5 anos na Tailândia, a gente conversava naquela época 2 horas da manhã, por causa do fuso horário, no antigo MSN. E não tinha uma vez que a gente conversasse que ele disse, rapaz, que saudade da minha Morada Nova. Um momento que você gostaria de reviver. Cara, são tantos momentos que a gente você me pegou até Escolha 2. no contrapé. Queria passar um final de semana com a minha mãe na praia. Que legal, cara. Era. Sinto muita saudade. Que legal. Passamos 2 anos antes dela fazer a viagem dela, indo todo final de semana. O outro era reviver o ginásio Oeste de Borba lotado. Lindo. Naquelas noites de terça, quinta-feira, que era o dia tradicional do futsal da federação, lá no Oeste de Borba. A gente chamava de o palco do futsal, por conta que a Gentilândia ali é o melhor local que tem, mais centralizado, que tem todas as vias de acesso de ônibus, de tudo. E eu tenho muitas lembranças boas do ginásio Oeste de Borba, lotado nas noites do futsal. Uma decepção. Também são várias, né, que a gente tem, com os nossos políticos, que não cuidam das políticas públicas, com os ministros, principalmente do esporte,
com os nossos dirigentes da confederação, com os nossos secretários de esporte, tanto do município como do governo, que não atendem às necessidades das federações. Enquanto presidente da Federação Cearense de Futsal, qual o teu sonho? Tornar a federação viável para a disputa das competições, para os clubes e projetos sociais, sem pagar nenhuma taxa. Eita, cara, que sonho. É um sonho, mas assim, o homem que não tem sonhos, ele não tem futuro. A gente tem que trabalhar para conseguir tornar realidade os nossos sonhos. Eu já consegui transformar muitos sonhos em realidade, que foi o futsal ser massificado em todo o estado do Ceará, tirar dos clubes classistas e ser praticado nos condomínios, em todos os bairros da periferia, ser uma febre. O Papa, o Silvio Carlos, é que diz assim: cara, tem muita liga aí, tu não se preocupa não, Roberto? Eu disse: não me preocupo não, quanto mais for praticado o futsal, melhor pra gente. Aí ele disse: todo mundo surfa na onda do futsal. Isso é legal. Show. Para finalizar, algo que eu não te perguntei e por acaso você queria compartilhar. Não, eu só tenho a agradecer. E o que você não me perguntou: a federação tem algum apoio de órgãos públicos, estaduais, federais, municipais? Nenhum. Nenhum. Que eu acho que deveria ter. Pelo tamanho, pela dimensão, pela propagação do nosso futsal, que é a modalidade, depois do futebol, que é mais desenvolvida no nosso estado e a nível nacional, nós deveríamos ter um apoio melhor, ser mais bem recebido pelos gestores, entendeu? Pelos políticos que têm verba pública e que não investem. Ok, assim a gente finaliza o nosso episódio na TV Câmara Fortaleza, mas eu tenho um pedido a te fazer. Vamos ficar mais alguns minutos com a turma do YouTube, pode ser? Cara, para mim hoje foi hoje uma quarta-feira sensacional, porque encontrei duas pessoas maravilhosas, dois caras do bem, e eu acho que a gente tem muito a ver, a gente pensa muito igual. Com você eu passo até o restante do dia. Que legal, que legal. Então, meu amigo, muito obrigado. Vou ter que me despedir da turma da televisão, mas a gente fica mais um pouquinho com o YouTube. Com certeza. Você que está nos acompanhando na TV Câmara Fortaleza, deixo o meu sentimento de gratidão. Muito obrigado por acompanhar cada um dos nossos episódios. Mas eu te convido para ir também no nosso canal do YouTube, tá? Vamos continuar esse bate-papo. E temos mais de 100 episódios com marcas registradas importantes na nossa história, tá? Te convido de verdade para se inscrever no nosso canal e nos conhecer um pouco mais. Já deixo aqui o agradecimento para Isaac Garcia, Lúcio Gleison Show, o Adriano, o Lucas Martins, Edson Cunha e toda a rapaziada que tem nos ajudado a manter esse episódio, esse podcast no ar, porque é uma equipe espetacular. Também agradeço ao Alisson Oliveira, que me ajudou nesse episódio, tá? Assim eu me despeço da turma da televisão. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Acréscimos com Roberto do Vale, o presidente da Federação Cearense de Futsal, e também do meu lado, Alisson Oliveira, para a gente continuar batendo um papo com a turma exclusiva do YouTube. Vamos continuar aqui um bate-papo alguns minutos. Eu sei que eu prometo que eu não vou lhe alugar muito tempo, não. Só para a gente dar sequência a esse bate-papo que estava funcionando, rolando pra caramba. No instante demais. Passou, né, cara? A resenha boa no instante passa, né? Voa. Pedir pro pessoal do YouTube aí deixar o joinha, né? Show. Precisa para mais pessoas Com verem certeza. O programa, né? Show de bola. No começo do programa, você falou sobre beach soccer, e aí eu tenho dito, né? O Expedito, dito que hoje... Dito. Hoje é um ícone do beach soccer no estado do Ceará, o cara que... E já está aqui, né? Legal. Se você está assistindo agora e ao vivo, então ele vai estar aqui na última semana de março. Se você já assistiu em outros... Pode pesquisar aí, Dito Beach Soccer. O Dito, ele é um ícone no beach soccer, é o ídolo aqui do nosso estado, foi seleção brasileira, foi um dos caras que esteve conosco na época que a gente, na década de... o início do ano de 2000.
E tem uma história muito bonita no beach soccer. E aí tem escolinha. Praia de Iracema, né? Ali na Praia de Iracema. É um cara que faz um trabalho sensacional de inclusão social. Então, Dito, parabéns, Dito, pelo seu trabalho. Legal. Cara, Ele, inclusive, só já que você Claro, falou fica à no Dito, vontade. é muito legal. Fiz várias reportagens com ele, né? Olha aí, Inclusive que legal. falando da época de seleção brasileira, na época dos projetos dele também. E eu me lembro que uma das primeiras reportagens que eu cheguei lá, ele falou assim, cara, geralmente, não é me gabando não, mas geralmente, todo repórter que vem aqui fazer uma matéria comigo, eu abençoo. Então o cara se projeta. E eu estava começando, né? Assim, Olha aí. novinho e tal. Legal. Aí eu falo que nem ele, não é me gabando também, não, mas eu acho que eu deixei uma historiazinha, né? Então, passou por essa bênção dele, né? Assim, no começo de tudo, ele na seleção brasileira de beach soccer, e ele falou isso, eu nunca esqueci, sabe? Assim, inclusive, aproveitar para agradecer a ele publicamente, né? Por isso, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é o atleta cearense conseguir chegar no topo, né? Como ele chegou, né? Então, um abraço aí grande para ele também. Principalmente, Alisson, porque a seleção brasileira, o beach soccer, é muita politicagem. É tanto que não cresceu, não desenvolveu, entendeu? É o esporte mais barato que tem de ser praticado. Porque o quê? Um calção e uma camisa na areia da praia. Os coletezinhos, né? Entendeu? Nós tivemos aqui também, no nosso estado, a gente conseguiu lá como diretor de arbitragem da Federação de Beach Soccer, ter um árbitro da FIFA. Legal. Eu acho que todo mundo conhece, até o tio do Hugo do Vale, Já passou por aqui, o Evaldo Wellington. Evaldo, grande A gente conseguiu figuraça. colocar Figuraça. o Evaldo como árbitro da FIFA. Meteu lá. o escudo FIFA. Pois é. E ele se gaba, viu, disso. Trabalhou, ele apitou 2 mundiais lá em Copacabana, entendeu? Então, assim, o estado do Ceará, a gente tem uma referência em quase todas as modalidades. Presidente, cara, eu queria que você falasse aí, se for possível também, a relação ou a não relação, enfim, CBF versus CBFS. Essa relação ela já teve um pouco conturbada, mas hoje, com a entrada do Edinaldo, ela voltou a ser uma relação boa, entendeu? Tanto que os direitos da Confederação Brasileira de Futsal voltaram, só não voltou os direitos de seleção, de Sim. coordenar a seleção. Ainda é mantido pela CBF, Sim. até porque a Confederação Brasileira de Futsal ela ainda vive um momento conturbado financeiramente. Então, ela existia muita dívida com atletas, com membros de comissão técnica que entraram na justiça para reaver esses direitos, né, financeiros que eles tinham pendentes. E a Confederação Brasileira de Futebol ela cassou o direito das seleções junto à CBFS. Então, aliviou os cofres da Confederação. Eles pagaram todos os direitos dos jogadores, mantém a seleção. Tanto que o Lavoisier é o coordenador, entendeu? Fizeram uma reformulação na comissão técnica. Estão tentando esse ano, que o Mundial vai ser agora no mês de setembro, voltar a ter um título mundial, mas fizeram as pazes. Tanto o Marcos Madeira, que é CBFS, como o Edinaldo, como o CBF, hoje tem um bom diálogo, entendeu? Convivem salutarmente. Ah, que legal, que ótimo. Presidente, a título de curiosidade, me veio aqui à cabeça até uma ideia, né, JP? Há a possibilidade da Federação Cearense de Futebol de Salão fazer uma parceria com os colégios, né? E reviver essa época de interclasses aí, de disputa entre escolas e tudo, que assim, seria campeão, e fazer um grande campeonato com a parceria das escolas e transmitido na televisão, assim, as escolas, como é que seria isso? Alisson, hoje existe Confederação Brasileira de Desporto Escolar a nível nacional. Existem as federações de esportes escolares em todos os estados. Então, esse é o grande entrave que existe para as federações de futsal fazerem competições com os colégios. Tem que passar por essas federações. Voltar a ter aqueles grandes eventos, entendeu? Então, a coisa é muito amarrada.
Que seria fantástico, né? Já pensou um campeonato aí de escolas transmitido na televisão com a decisão num sábado aí Seria. desse Com aí. esses direitos que a Federação Escolar tem, eles amarraram, algemaram o futsal escolar. Eles não liberam as federações de futsal fazer, não divulgam, tem verba, recebe verba Para fazer. para fazer, verba do COB, viu? Uhum. Destinada para fazer, fazem competições que talvez ninguém saiba nem que existe, É verdade. porque não é divulgado. Você não vê em canto nenhum a divulgação desses eventos escolares, entendeu? Quando o evento que é divulgado a nível local e a nível nacional são os jogos escolares, que esses aí são promovidos pela Secretaria de Esporte do Governo do Estado, pela CESPORT, lá pelo Rogério Pinheiro, que é coordenado. É o Jex, né? E a Federação Cearense de Futsal, ela que toda a parte de arbitragem é responsável. Então, são mais de 2.000 jogos por ano, entendeu? Inclusive, foi divulgado até essa semana já um regulamento do GEX de 2024. É a modalidade que tem o maior número de participantes, tanto no masculino como no feminino. O voleibol, o basquete, o handebol, as outras modalidades, 4, 5, 8, 10 equipes, 10 municípios. Enquanto que o futsal 150 municípios, entendeu? Legal. São duas faixas etárias, de 12 a 14 e de 15 a 17. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui para Carlos Macedo, ele que tem um trabalho muito legal, só quem tem raiz no futebol, profissional e amador. Um abraço para ti, que tem um trabalho também no YouTube, recebe uns atletas legais aí. Cara, então a gente chega na reta final, as últimas aí para o presidente. Legal. Não, é só, mais uma vez, parabenizar, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, cara? Fazer um trabalho Não é fácil. praticamente sozinho, sem apoio de nada, né? E o que é lamentável também, porque o futsal, principalmente o futsal no nosso estado, no Ceará, é como ele falou, é uma marca muito forte, né? Onde você viajar no Brasil e fora do Brasil, falou em futsal, tem que passar aqui pelo nosso estado. Uhum. Então, poxa vida, não vamos perder essa história, né? Órgãos públicos, né? Empresas, parceiros, apoiem, né? Porque eu tenho certeza absoluta que tem retorno, né, cara? Tem retorno. O futsal, ele é respeitado, né? Então, por que o pessoal não apoia? Né? A dificuldade de apoiar não é só dinheiro, existe apoio de outras formas. Com né? certeza. Lógico. Porque, às vezes, o empresário ele só pensa no dinheiro, então tem outras formas de apoiar. Né? Então, a federação está lá, está de portas abertas, e a gente não pode nem dizer que está acomodado, porque todo dia eles saem em busca de apoio. Né? Não é por falta de ida em busca desse apoio que não tem o apoio. Então, procurar a federação e dar esse apoio. Né? Acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar. Né? Total. Existe ranking por estado da federação? Sim. Como é que o Ceará A está? confederação, ela divulga. Agora nós teremos a Assembleia Geral dia 23 de março, lá em Guarulhos. Vai ser a Assembleia Geral da Confederação. Eles apresentam o relatório das atividades do ano anterior, tanto das atividades como o relatório financeiro. E é divulgado nessa reunião o ranking nacional. O ranking nacional, os critérios são participação em competições nacionais, em todas as categorias, títulos conquistados, competições realizadas dentro do Estado. Aí, vamos dizer, hoje, na atualidade, são 27 federações que compõem a Confederação Brasileira de Futsal. E o nosso Estado, ele está ocupando o 3º lugar. Olha Opa. só que legal. Tá no rapaz. top, tá no pódio, né? Nós estamos à frente de São Paulo, Minas Gerais, rapaz. Rio Grande do Sul, Santa Sério? Catarina, Rio de Janeiro. Santa Catarina, Né? Rio de Janeiro, entendeu? A ordem é essa aqui: Paraná, Pernambuco e Ceará. Pernambuco, Rapaz, Pernambuco. surpresa para mim. Para mim também. Nordeste, né? Também influi muito também o número de movimentação de atletas, vamos dizer, conta muito ponto, vamos dizer, a movimentação de atletas, tem o BID também, que foi lançado esse ano na Confederação, inscrição de atletas novos, revalidação, transferência local, transferência interestadual e transferência internacional. Entendeu?
Então, todos esses fatores influem para o ranking administrativo. Outro fator também assim, que ninguém conhece, que a gente divulga, é que em todas as categorias, todas, de 8 até o adulto, a Federação Cearense de Futsal ela disputa a divisão especial. O que é divisão especial? É a Série A do futebol. É elite. É elite. É elite. Sim. Entendeu? Nós caímos ano passado o adulto, masculino, porque o Jijoca ficou em 8º lugar na Taça Brasil de clubes, divisão especial. Então, esse ano, nós vamos disputar a primeira divisão, que o ranking lá é divisão especial, primeira divisão e segunda divisão. Então, esse ano a gente está em busca de retornar à divisão especial para 2025. Show. Então, assim, a gente finaliza mais um episódio Maestros da Bola. Cara, que sensacional. Satisfação te receber aqui, mas sabia que eu tô feliz por você estar do meu lado? Rapaz, eu é quem digo isso, rapaz. Fico feliz com quando a gente está assim perto de pessoas boas, maravilhosas, né? Que conhecem da matéria, né? É legal assim quando você vê a pessoa que tem propriedade para falar. E eu acho que essa onda de podcasts aí que criaram é legal por isso. Uhum. Porque traz para perto das pessoas essas histórias boas que muitas vezes na televisão, nos grandes meios de comunicação, a gente não tem tempo de mostrar, de falar, né? Exato. Aqui no podcast, como o Roberto falou, ele quer ficar o dia todinho, dá pra ficar o dia todo contando história aqui. Um bocado de caba velho junto, né? É mesmo. Mas um prazerzão, JP, e tô sempre à disposição, cara. Viu? Tudo de bom aí. Massa. Robertão, cara, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe e faça prosperar aí ricamente a nossa federação, os nossos times e que a gente possa colher bons frutos a partir do teu trabalho. Meu amigo JP, Alisson, obrigado pelas palavras. Eu me senti em casa aqui, muita vontade. Legal. Foi maravilhoso essa manhã com vocês aqui. E é isso, quando a gente está próximo de pessoas do bem, a gente se sente bem. E o tempo voa, né? Mas é muito bom esse espaço dos podcasts, porque a gente tem a oportunidade de divulgar histórias, fatos reais do passado e da atualidade que muita gente não conhece. E a gente passa a tornar público, né? Essas histórias que o público não conhece. Estou sempre à disposição, estamos juntos. Show de bola. Lá também, Resenha Artilheiro precisar, pode divulgar lá. Achei muito legal o nome do programa, Maestros da Bola, né? Muito legal. E eu me lembro, e puxando um pouquinho para minha sardinha aqui também, quando falo em maestro, eu me lembro logo de música, né? É muito verdade, legal. É verdade. Faltou só isso a gente perguntar para ele também, né? Se você fosse um maestro aí, né? Qual é a música que você gosta, que você gostaria de ouvir? O que você escuta para passar um pouquinho do estresse que você passa lá na federação, né? O que você gosta de ouvir? Toca alguma coisa ou não? Não, cara, eu sempre tinha um sonho de tocar violão. Nunca é tarde. Na época, quando eu ganhei um violão aos 15 anos, eu tive que começar a trabalhar. Sim. Meu pai sofreu um acidente, eu tive que assumir a responsabilidade da casa. E ficou. Aí não tive mais oportunidade, não tinha tempo. Muita gente recrimina que a gente tem que ter tempo para a gente. Sim, priorizar, né? Priorizar, claro. Mas o meu sonho era tocar violão. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu tenho uma diversidade incrível. Eu não tenho assim uma música, um estilo de música que eu gosto. Eclético, né? Eu sou eclético. Eu gosto do Valdir Soriano. Olha aí, rapaz. Ao Bob Marley, ao Pink Floyd. Legal. Rapaz, o homem é eclético mesmo. Estamos em casa. Caetano Veloso. Estamos em casa. Então, assim, quando a gente se encontra com os amigos dos meus filhos, que são dessa nova geração, aí às vezes eu coloco um som para ouvir, aí teu pai tem bom gosto. Coroa conhece. É um maestro, né? Entendeu? Legal. Então, minha crítica que eu tenho hoje, assim, com relação à música, é que hoje nós temos história. A música tem uma história, vai ficar para sempre, né? Mas será que as próximas gerações, o que é que vai ficar para as próximas gerações? Porque todos aqueles grandes compositores, entendeu? Os grandes cantores estão indo embora. E a nova geração... Não existe nova geração. Cara, tem cada música sem letra aqui, com entendeu? A letra misericórdia. Cara, essa semana eu estava ouvindo... Eu gosto muito de assistir o Band News. E não sei quem foi, é uma empresa... Eu sei que o cara lá, o dono do X, ex-Twitter, foi um dos caras que financiou. Está indo uma cápsula agora nessa nave que vai para a Lua, que os caras gravaram 5.000 músicas. Olha aí. Entendeu? Colocaram dentro de uma cápsula que
pode durar 1 milhão de anos. Vai deixar lá, é? Vai deixar lá como... se algum dia tiver vida, for habitável lá, os caras vão ter a oportunidade de ouvir os estilos de música. E dentre eles tem lá, tá, Caetano Veloso. Ah, garoto. Entendeu? Muito bacana. Interessante, não sabia dessa história. Pois é. A música, ela é companhia Eterna. para tudo, né? Entendeu? Eles vão eternizar os grandes Nosso maestro Legal. é heavy, né? compositores. É. Será que no meio foi alguma cor também dessa música que é feita aí nessa cápsula? Se tiver, não dá tempo de voltar, não? Vai tirar de dentro? Misericórdia, mas... Ei, dá para fazer uma foto da gente aqui? Ô, rapaz, só a gente só finalizar encerrar aqui, no YouTube, né? finalizar aqui a legal. nossa parada. Gente, muito obrigado. E eu quero convidar você para curtir esse episódio, conhecer todos os outros episódios. São mais de 100 episódios inteiros, além dos cortes. São quase 1000 vídeos já no nosso canal do YouTube. Então, eu te convido para se inscrever no nosso canal, compartilhar com as pessoas que você conhece, para que a nossa história, a história dos cearenses no esporte e do esporte cearense, chegue ao mais longe possível, tá? A gente tem o intuito de ser o maior acervo do esporte cearense, do cearense no esporte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.